Não sei se tem alguém aqui que está esperando. Tem gente aqui que está esperando. Tem gente aqui que está esperando um filho. Tem gente que está esperando um namorado ou uma namorada, que talvez nem existam ainda, né? Não existam nesta condição. Tem gente aqui esperando o emprego, tem gente esperando a formatura, tem gente esperando a aposentadoria, tem gente ainda esperando as férias, alguns que não conseguiram sair ainda e aqueles que estão aqui como servidores, esperando oportunidades na vida, e não é fácil esperar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E eu gostaria de convidar vocês a buscarmos na experiência de José, dando sequência à nossa série de temas sobre José. Nós vamos ver como José aprendeu a esperar no Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. O início da história começa no capítulo 37. Abra no capítulo 37. Embora o nosso texto esteja no capítulo 40, mas abra no capítulo 37 para a gente fazer uma rápida recapitulação na história de José, daquilo que já vimos até aqui nos 4 sermões anteriores. Gênesis capítulo 37. Todos acharam? Vamos fechar os olhos para uma palavra de oração. Santo Deus, neste momento estamos diante da Tua palavra, desejosos e necessitados de ouvirmos a Tua voz falando ao nosso coração. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito nos dirija no estudo que vamos fazer agora. Que a Tua palavra traga luz, esperança, motivação e energia espirituais para a nossa jornada aqui neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 37, no início do capítulo, é apresentada a história, o começo da história, quando José, ele, na verdade, assume a posição de herdeiro da primogenitura, que pertencia originalmente ao irmão mais velho, Rúben, mas por causa do pecado de Rúben, a primogenitura, o Jacó já estava decidido a transferir a primogenitura para José. Nós vemos isso em diversas evidências na Bíblia e também através de uma declaração do Espírito de Profecia que diz claramente, afirma claramente isso. E, a partir do verso 12 do capítulo 37, José é enviado para buscar os seus irmãos que haviam ido a Siquém. Os irmãos haviam se afastado de casa para alimentar o rebanho e, por causa da demora, o pai envia José em busca dos irmãos em Siquém. O próprio José se perde no deserto na procura dos seus irmãos. Depois, na sequência, José encontra os seus irmãos e ali os irmãos conspiram contra ele. Conspiram, planejam matá-lo e finalmente o vendem por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E José, então, é enviado ao Egito como um escravo. No capítulo 39, dando continuidade, José é comprado por um oficial de Faraó, o chefe da guarda do Faraó, Potifar. E ali José é muito abençoado por Deus, e tudo que José faz prospera. Onde José põe a mão, tudo dá certo. José passou aproximadamente 10 anos como escravo em Potifar, sendo fiel e leal a Deus. Embora não haja nenhuma menção de que Deus se tenha manifestado visivelmente ou de forma evidente a José. Depois de 10 anos, ele é então tentado severamente pela mulher de Potifar. E ele permanece fiel a Deus. E então ela o calunia, ela mente, ela usando da sua própria túnica, da túnica de José, diz que houve uma tentativa de estupro, e então José injustamente é lançado na prisão. E mesmo na prisão, José permanece fiel a Deus, permanece dedicado na sua vida, no seu trabalho, nos seus compromissos, o seu trabalho reconhecido, e ele é colocado com a responsabilidade de toda a prisão. E mesmo sendo fiel a Deus, ele permanece na prisão por pelo menos 2 anos.
Um longo período de espera. E eu gostaria de convidar você para começarmos a leitura. No final do capítulo 39 é dito, então, é feita a menção da prisão de José, quando ele é lançado na prisão por Potifar, a prisão do faraó. E eu gostaria de convidá-los para lermos juntos o capítulo 40, que é o texto base para a nossa reflexão de hoje. Essa breve introdução foi com a intenção de deixar todos dentro do contexto, né, daquilo que nós já vimos e já estudamos aqui nos sermões anteriores. Capítulo 40, diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Aqui está a continuação da história de José. José literalmente é colocado naquilo que nós podemos chamar de a sala de espera de Deus. É muito impressionante a história de José. É uma história muito dramática e muito impressionante justamente o fato que eu repetidamente tenho mencionado aqui. No caso dos pais, dos avós, dos ancestrais de José, era comum Deus aparecer, Deus se revelar pessoalmente, através de anjos, através de instrumentos os mais diversos. Mas na história de José, embora lendo a história nós vejamos claramente a direção de Deus, principalmente porque conhecemos o final,
Mas uma coisa que não vemos na história de José é a manifestação direta de Deus para ele. A irmã White diz que Deus não operou nenhum milagre direto na vida de José. Deus simplesmente conduzia, abençoava, mas não havia uma manifestação direta. José é colocado naquilo que nós podemos chamar de uma sala de espera. Ele havia tido um sonho que mostrava um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Os sonhos que ele teve no começo da história revelavam que ele, enfim, teria uma posição de destaque, seria honrado pela sua própria família, mas de repente tudo parece que vai contra os seus sonhos. Ele é odiado pelos irmãos, ele é traído pelos irmãos, é vendido como escravo, chega como escravo no Egito, numa terra desconhecida. Não se descortina diante de José nenhuma luz, nenhuma possibilidade humana para que os seus sonhos se realizem. José simplesmente tem que esperar. E não foi pouco tempo. José esperou muitos anos. Como escravo na casa de Potifar, ali ele passou aproximadamente 10 anos. Na sala de espera de Deus. Como é difícil quando a gente tem que esperar. Como eu disse, há pessoas aqui que certamente estão esperando. Uns estão esperando um filho, outros estão esperando um emprego, outros estão esperando um namorado. Como é difícil quando a gente tem que esperar numa fila, não é? Fila de banco, quando a gente tem que ir na fila de banco. Principalmente quando é para pagar alguma coisa. Esperar para receber já é ruim. Imagine ter que esperar para pagar. A vida é cheia de esperas. Agora, por que às vezes Deus nos faz esperar tanto? 10 anos como escravo. Depois lá na prisão, depois que ele revelou os sonhos ao padeiro e ao copeiro, foram mais pelo menos 2 anos. Tendo que esperar. E o pior de tudo, esperar no silêncio de Deus. Se Deus às vezes silencia na vida de uma pessoa, isso aconteceu exatamente na vida de José. E isso acontece na vida de todos nós nas mais variadas circunstâncias. E interessante uma coisa, justamente naquelas fases, naqueles momentos em que nós mais precisamos ouvir a voz de Deus, em que nós mais precisamos ter um discernimento da manifestação de Deus em nossa vida, quando nós mais buscamos uma resposta de Deus, quando nós mais necessitamos de uma intervenção direta, visível, justamente nesses momentos, parece que são os momentos em que Deus mais silencia. Como é difícil conviver com esse silêncio, eu diria, espiritualmente ensurdecedor. O silêncio que incomoda é o silêncio de Deus. Nós precisamos de respostas, nós precisamos de uma evidência, nós precisamos de uma direção, nós precisamos de uma luz, enfim. E nessas horas Deus às vezes silencia. E nós somos colocados na sala de espera de Deus. A única coisa que podemos fazer é esperar. E nessa espera, nós vamos descobrindo algumas coisas. Uma coisa importante que a gente acaba descobrindo na vida é que enquanto esperamos, nós não podemos confiar no ser humano. Em algum momento, José pede ajuda ao ser humano, lembra-te de mim. Mas o finalzinho do texto, na hora em que José faz o pedido, a resposta é ignorada, mas no final do texto é dito, o copeiro esqueceu de José e dele não se lembrou. Como é difícil quando nós estamos na sala de espera de Deus. Não temos a quem recorrer. Não podemos encontrar ajuda em nenhum lugar. E Deus permanece em silêncio. E a pergunta que sempre vem à nossa mente é: onde está Deus? Onde está Deus? Essa pergunta, ela brota de maneira muito clara na experiência de José. Onde está Deus? Na vida de José, evidentemente, depois que a gente lê toda a história e conhece o final na leitura, a gente percebe onde esteve Deus durante todo o processo. Mas imagine da perspectiva de José, da perspectiva humana de quem está vivendo aquela situação,
Onde está Deus? Da perspectiva humana, é claro que Deus não podia estar com José. Se Deus tinha planos tão grandiosos para ele, como é que ele foi tão odiado pelos seus irmãos? É claro que Deus não estava com ele. Se Deus tinha um projeto de sucesso, de êxito para José, como é que José foi vendido como escravo para o Egito? É claro que Deus não podia estar com ele. Se Deus estava realmente conduzindo a vida de José, como é que ele permaneceu 10 anos como escravo? É claro que Deus não podia estar com José. José sendo tão fiel a Deus, permanecendo leal a Deus, leal ao seu Senhor. Diante de tudo isso, ele é caluniado, é injustiçado e lançado numa prisão. É claro que Deus não podia estar com José. Esta é a conclusão óbvia de quem observa. Mesmo na prisão, José se destaca por sua fidelidade, por sua lealdade. Mas aí chegam dois prisioneiros célebres, né? Duas celebridades, pessoas que conviviam diretamente, pessoas da mais alta confiança do faraó. É claro que eles chegam na prisão como celebridades. E José é colocado para servir aos prisioneiros, servir aos transgressores. Que humilhação! Aquele para quem Deus tinha sonhos tão grandiosos, estava num lugar de humilhação, servindo aos transgressores. É claro que Deus não podia estar com José. E então vêm os sonhos, e José glorifica a Deus, dizendo que Deus pode revelar os sonhos, recebe a revelação, transmite aos dois, e pede ajuda. Pede ajuda, e de fato, esses dois homens eram pessoas da mais alta confiança do rei, viviam muito próximas ao rei, né? O padeiro era o encarregado do que se servia à mesa do rei. Tudo que o rei comia passava por sua coordenação. Tinha que ser uma pessoa da mais alta confiança. Da mesma forma, o copeiro era a pessoa que experimentava a bebida do rei para até impedir que ele fosse envenenado. Eram pessoas da mais alta confiança, pessoas que desfrutavam da privacidade do rei. Existem em outras partes da Bíblia, na história de Neemias, por exemplo, que revela que essas funções exerciam uma influência muito grande sobre o rei. Portanto, a grande chance de José ser lembrado, ele estava ali na prisão, foi lançado ali de maneira injusta, foi roubado dos seus, é a expressão que ele usa, mas mesmo assim, ele é esquecido. Ele é esquecido. Olhando da perspectiva humana, a pergunta, onde está Deus? E a resposta humana é óbvia. É claro que Deus não estava com José. Onde está Deus? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não fala? Por que Deus não faz nada? Onde está Deus? Quantas vezes essa pergunta já veio à minha mente também, irmãos? Em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos em que acontece uma tragédia na vida. Naqueles momentos em que você está tentando ser fiel a Deus e parece que quanto mais fiel você tenta ser, mais errado dão as coisas. Ainda esta semana alguém me dizia, pastor, por favor, ore por mim e por minha esposa. Há algum tempo atrás nós renovamos a nossa vida conjugal, estamos com um plano de dedicação, estamos super envolvidos nas coisas da igreja juntos, porque queremos fortalecer a nossa vida conjugal. E olha, desde que quando começamos isso, parece que as provações têm se somado diante de nós. Quanto mais a gente procura se dedicar a Deus, parece que mais difícil se torna permanecer nos caminhos de Deus. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, uma doença incurável, ou seja lá o que for, a pergunta é, onde está Deus, Senhor, por que isso comigo? Essa pergunta, ela está sempre reverberando, sempre ecoando na mente dos filhos de Deus. Porque eu até gostaria de não poder dizer isso, mas a verdade é que nos momentos em que nós mais desejamos e mais precisamos, parece que são os momentos em que Deus mais silencia. E como é difícil conviver com o silêncio de Deus. E a vida de José é um grito com essa pergunta, onde está Deus? E a resposta parece óbvia, com todas as sucessões, com todos os eventos que nós observamos na história de José,
desde o ódio do seu irmão, dos seus irmãos, a traição, a conspiração, vendido como escravo, sendo injustiçado, lançado na prisão, a vergonha, a humilhação de ter que servir aos transgressores, ter sido esquecido. Vejam, parece que tudo aquilo que mais pode incomodar ao ser humano, aconteceu tudo com José. Separado da família, traído pelos entes mais queridos, injustiçado, caluniado. Você já passou por alguma dessas experiências antes? Pelo menos uma delas? Separado dos seus? Você já foi traído ou traída alguma vez? Você já sofreu uma calúnia, uma injustiça? Quem já passou por isso sabe como é difícil. E nós recorremos a Deus, e diante de situações assim, às vezes Deus parece que não está vendo. Onde estava Deus? E a resposta parece óbvia. É claro que Deus não estava com José. Agora sabe o que, irmãos? A história de José é uma revelação extremamente confortadora para nós. A verdade é que a maior segurança que a Bíblia nos dá na história da vida de José, a maior segurança, o que é mais repetido nessa história, é justamente o fato de que Deus estava com José. Deus estava com José. Vejam comigo o verso 21. Estamos no capítulo 40, verso 21. Aliás, vamos fazer aqui um passeio pelo texto bíblico. Se você vai comigo para o capítulo 39, quando José chega ao Egito como escravo, você vai ver que Deus está com José no começo do capítulo, Deus está com José no fim do capítulo. Capítulo 39, o Senhor era com José no começo e no fim. Veja comigo, verso 2. Verso 2 diz assim: o Senhor era com José. Agora, verso 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José. Lá na casa de Potifar, o Senhor era com José. Lá na prisão, o Senhor era com José. Veja agora comigo, verso 4. Verso 4, estamos no capítulo 39. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. O que aconteceu com José como escravo na casa de Potifar. Agora o que aconteceu com José lá na prisão. Verso 21. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Deus abençoando José como escravo na casa de Potifar. Deus abençoando José como prisioneiro lá no cárcere. Verso 6 agora. Verso 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Verso 22. O qual, se referindo ao carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Vejam, aquilo que Deus fez por José na casa de Potifar, ele repete e faz o mesmo na prisão. A maior evidência, aliás, o que mais se evidencia em toda a história de José, é o fato de que Deus estava com ele. Verso 6 ainda, capítulo 39, verso 6 de novo. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José. Verso 22, se referindo aliás, acabamos de ler isso aqui, né? O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Assim que nós vemos que, embora as evidências apontassem para a aparência da ausência de Deus, embora aquilo que era aparente era que Deus não estava com José, nós temos as grandes evidências de que o Senhor era com José. Agora, irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? A grande lição que nós aprendemos com isso é que o fato de Deus estar com você não vai impedir que você passe por provações. A presença de Deus na sua vida, a direção de Deus na sua vida não serão necessariamente para livrar você de todos os problemas, de todas as aflições. Quase sempre é o contrário. Isso parece um mistério, porque o que se prega no mundo cristão por aí afora é que se você está com Deus, se você é fiel a Deus, Deus vai curar todas as suas doenças, Deus vai expulsar todos os seus demônios, Deus vai livrar você de todos os problemas, Deus vai lhe dar o melhor emprego, vai lhe dar prosperidade, vai dar saúde, vai abençoar a sua família. É isso que se anda pregando por aí. Mas quando nós olhamos a história de José, entre outras,
Quando nós olhamos a história de José, você vai ver poucas pessoas na história bíblica que foram tão abençoadas, tão dirigidas, tão cuidadas quanto foi José. E da mesma forma, você vai ver poucas pessoas na história bíblica que passaram por tantas e tão severas provações. Por que que às vezes Deus silencia? Por que que às vezes Deus nos deixa na sala de espera? A história de José nos ensina a grande lição que Deus quer ensinar aos seus filhos. A grande lição, de tudo que a gente vê aqui, de tudo que a gente prega, eu diria, a grande lição que nós precisamos aprender é a lição de confiança e dependência de Deus. Esta é a experiência mais importante na vida cristã. Confiança e dependência. O que é fé? Falamos em justificação pela fé, salvação pela fé. Fé nada mais é do que confiar em Deus. Como e quando a fé é fortalecida em nossa experiência? Quando nós assumimos uma postura de completa dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que nada temos, nada somos, que os nossos recursos são insuficientes para nos levar para o céu, isso nos coloca completamente na posição de dependência de Deus. Agora, como é que Deus ensina confiança e dependência? Que bom que pudesse ser diferente, mas por causa da nossa natureza, por causa do egoísmo que está dentro do nosso coração, por causa do nosso orgulho, Deus tem que usar um instrumento, que é o instrumento de Deus para nos ensinar confiança e dependência. Que instrumento é esse? São as provações. São as provações. É o silêncio de Deus. É quando nós temos que esperar. É aí que se desenvolve e se fortalece a confiança e a dependência de Deus. E então nós aprendemos, nós entendemos melhor por que Deus silenciou na vida de José. Porque Deus estava preparando José para uma grande obra. E para esta grande obra, José precisava desenvolver confiança e dependência. E é assim que Deus ensina essas virtudes. Agora, José nos revela também as atitudes que um cristão deve ter diante das provações, enquanto espera pelo silêncio de Deus, enquanto está esperando no silêncio de Deus. Quais são as atitudes que José revela no capítulo 40? É interessante, veja comigo o verso 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Enquanto José esperava, José estava servindo. Alguém pode dizer assim, mas José estava servindo por obrigação, porque isso foi imposto a ele. A história nos revela que José não estava servindo por obrigação, ele estava servindo por vocação. José entendeu que a pior coisa, quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, é quando nós nos voltamos para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias mazelas, quando nós nos concentramos nas nossas próprias necessidades. Isso aí acaba com a vida de qualquer pessoa. Quando você se volta com aquele sentimento de autocomiseração, eu sou um coitadinho mesmo. Quando você começa a simplesmente falar sobre os seus problemas, suas dificuldades, você se concentra tanto nisso, é isso que vai afundar você cada vez mais. José nos ensina que quando nós estamos com necessidades, quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldades, a melhor forma de encarar isso é servir aos outros. E como eu comecei a dizer, a maior evidência de que José não estava fazendo isso por obrigação, é que naquela manhã, a Bíblia nos diz que ele percebeu um semblante carregado nos dois, no copeiro e no padeiro. E ele se aproxima, ele pergunta, por que vocês estão assim? O que aconteceu? Nós não vemos aí uma pessoa servindo por obrigação. Nós vemos aí uma pessoa que está realmente envolvida com a situação dos outros. Nós vemos uma pessoa que está realmente preocupada com o sofrimento alheio. Nós vemos aqui uma pessoa que está dedicando tempo e energia para ajudar aqueles que são mais necessitados. Esta é a maneira que Deus coloca à nossa disposição para nós enfrentarmos nossos próprios problemas.
Eu, às vezes, fico preocupado quando eu encontro pessoas, e não são poucas por aí, que estão todo o tempo, está tudo ruim, eu preciso de ajuda, me faz uma visita, me ajuda, pede oração. Tudo bem, isso é importante, a gente faz. Mas enquanto você estiver concentrado nos seus problemas, enquanto você estiver esperando ser atendido, enquanto você estiver esperando ser socorrido, sabe o que vai acontecer? A amargura, o ressentimento vão crescendo no seu coração. Diante da injustiça, da calúnia, da traição, do esquecimento, do abandono, qual foi a reação de José? Servir aos outros. Servir aos outros, ocupar-se com a necessidade dos outros. Qual seria a reação natural? A reação natural para essas situações é amargura, vingança, afastamento de Deus. E qual foi a reação de José? Em lugar de amargura e vingança, ele expressou amor e serviço. Em lugar de afastar-se de Deus, ele glorificou a Deus. Isso aqui para mim é assim, eu diria, é incrível. É incrível. Porque alguém que está sendo fiel a Deus em cada momento. É nos dito que quando José estava sendo levado como escravo para o Egito, ali ele tomou uma decisão, jovenzinho de 17 anos. Ali ele tomou a decisão de ser fiel a Deus. E permaneceu firme na sua decisão. Nas situações mais probantes, nas situações mais difíceis, permaneceu fiel. Agora vejam, traído, humilhado, injustiçado, caluniado, esquecido, desprezado. Como é que ele reage? Qual seria a reação esperada? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena continuar nos caminhos de Deus? Será que tem valido a pena eu abrir mão dos meus interesses, dos meus prazeres, para servir a esse Deus que nem se manifesta na minha vida? Será que vale a pena? E vejam, lá na prisão, quando ele se aproxima dos dois, o que está acontecendo? Os dois falaram, olha, nós tivemos sonhos. Olha, seria muito natural se José tivesse dito assim, não quero nem saber desse negócio de sonhos. Eu já estou traumatizado com isso. O que vocês acham? Não seria natural que José respondesse assim? Vocês tiveram sonhos? Eu também já tive sonhos, mas olha, esquece isso aí. Esquece, esse negócio de sonhos, é melhor você nem pensar nisso. Foi por causa desses sonhos que eu tive que eu estou aqui, Vocês nem imaginam o que eu já passei na vida. Esquece, estou fora, não quero nem ouvir essa história de sonhos. E eu acho que José aprendeu uma coisa também, a ter cuidado para quem você conta os seus sonhos. O que você acha? Ele foi contar os seus sonhos para quem? Para os seus irmãos e para o seu pai. Ele não sabia o que o esperava. A reação natural de José, quando os dois disseram, tivemos sonhos, seria, eu não quero saber de sonhos, porque tivemos sonhos. Certamente isso trouxe à mente de José os sonhos que ele havia tido tantos anos antes. E a maneira estranha que a sua vida estava sendo conduzida. Tudo que aconteceu na vida de José estava na contramão dos seus sonhos. Mas sabe o que José nos ensina aqui? Que nos momentos difíceis, quando você vou repetir tudo, quando você é odiado, traído, humilhado, abandonado, injustiçado, glorifique a Deus. E confie nos sonhos que Deus tem para você. Isso é evidente aqui na história de José, capítulo 40, verso 8, diz assim: eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O que essa passagem nos revela, irmãos? Esta passagem nos revela que embora José talvez não compreendesse as coisas que ele estava vivendo, como ele estava na contramão dos seus sonhos, como tudo estava dando errado, por que Deus não se manifestava visivelmente, por que estava acontecendo tudo aquilo, embora ele não tivesse as explicações para as suas provações, para os seus problemas,
Mas essa passagem nos revela que em nenhum momento ele deixou de confiar na direção de Deus. Quando falaram de sonhos, ele já disse: sonhos pertencem a Deus. Deus está no comando. Me contem os sonhos. Ele não podia explicar isso, ele não podia convencer ninguém, porque os seus sonhos pareciam tão distantes, mas ele sabia que Deus estava dirigindo a sua vida. Que lição, que exemplo, que exemplo. As atitudes de José diante das suas provações. Ele não se concentrou nas suas próprias necessidades, antes dedicou-se em ajudar e satisfazer a necessidade dos outros. E ele nunca perdeu a confiança na direção de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu não sei como é que está a sua vida. Se tem alguém aqui que está na sala de espera de Deus. Parece que as coisas estão indo na contramão dos seus sonhos e de tudo aquilo que você imagina que Deus pode ter planejado para você. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus continua no controle da sua vida. Amém? Deus continua cuidando de você. O silêncio de Deus não é uma evidência de que Deus não está com você. Pelo contrário, o silêncio de Deus pode ser a grande evidência de que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Porque o silêncio de Deus não indica inatividade. Ao contrário. Muitas das grandes obras que Deus fez na vida de pessoas, essas grandes obras foram feitas em silêncio. Deus age em silêncio. Você se lembra de Elias? Deus tinha uma grande obra para Elias lá no Monte Carmelo, confrontar com os profetas de Baal. Um momento decisivo para a nação de Israel. Mas antes de chegar a esse momento, ele precisou ir para o ribeiro de Querite. Um ano lá, no isolamento. Ele precisou ir lá para Sarepta, depender dos cuidados de uma viúva pobre. Um ano, diríamos, de humilhação. Um ano não, mais de 2 anos com ela. Deus agindo em silêncio. Deus conduzindo as coisas, preparando Elias para uma grande obra. O que dizer de Moisés? Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel, o maior líder da história do povo de Deus. Mas onde foi que Moisés foi preparado para esta grande obra? Onde foi? Lá no deserto, no silêncio das montanhas, cuidando das ovelhas, no silêncio de Deus. Foi ali que Moisés aprendeu as maiores lições da sua vida. As grandes obras de Deus em nossa vida acontecem em silêncio. Se você está na sala de espera de Deus e Deus está em silêncio, glorifique a Deus. Confie em Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Essas são as lições que nós aprendemos da história de José. Mas a história de José não é somente a história de José. A história de José tem outra história dentro dessa história. E você já sabe disso. José é uma figura de Cristo. José é um tipo de Cristo. A vida e os eventos na história de José apontam para a vida e o ministério de Jesus. Já vimos essa semelhança. Foi vendido pelos seus, foi traído pelos seus, sua capa foi tirada. Vemos isso uma indicação, isso está apontando para o ministério de Jesus. E nesses eventos aqui na prisão, mais uma vez, nós vemos a história do Evangelho. Na prisão, a prisão é um lugar de transgressores. José não era um transgressor, mas foi contado entre eles. E a Bíblia diz que Jesus foi contado entre os pecadores, entre os transgressores. Ali na prisão, José foi condenado. Foi condenado no meio de 2 transgressores. Isso lhe aponta para alguém mais? Quem eram esses 2 transgressores? Interessante, o padeiro e o copeiro. Havia muitas semelhanças entre eles. Ambos serviam ao rei, ambos tinham um cargo de confiança do rei, ambos ofenderam o rei, ambos foram colocados em custódia na prisão, aguardando o julgamento do rei.
Ambos tiveram sonhos, ambos sonharam na mesma noite. Os sonhos que tiveram de ambos, há muitos aspectos semelhantes, mas há uma grande diferença entre eles. Qual é a grande diferença? Um deles saiu para a vida, o outro saiu para a morte. E ali estava o inocente, entre dois transgressores. Essa é a história do Evangelho. Lá na prisão, José condenado entre dois transgressores. Lá no Calvário, Jesus condenado entre dois transgressores. Lá na prisão, José inocente suplicou a um transgressor: lembra-te de mim. No Calvário, o transgressor suplicou ao inocente: lembra-te de mim. Você percebe que a história de José aponta para o Evangelho, para a história de Cristo? Na prisão, o transgressor esqueceu do inocente. O padeiro, o copeiro, se esqueceu de José. No Calvário, o inocente não se esqueceu do transgressor. Estarás comigo no paraíso. Lá na prisão, Deus esteve com José. Lá no Calvário, Deus abandonou Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? A história de José é a história do Evangelho. E eu quero terminar ressaltando esta verdade. Lá na prisão, José sofreu. José sendo inocente, suplicando a um transgressor. O transgressor esqueceu do inocente. Lá no Calvário, o transgressor suplicou ao inocente. E o inocente não se esqueceu do transgressor. As palavras, lembra-te de mim, encontraram eco no coração e na alma de Cristo. A única diferença entre esses dois transgressores no Calvário, a gente costuma dizer que um deles era o bom ladrão. Essa expressão não se aplica, porque não havia bom ladrão. Ambos zombavam de Cristo. Ambos eram transgressores, ambos eram criminosos. A única diferença é que um deles disse assim: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Quando um transgressor suplica a Jesus, sempre vai encontrar uma resposta positiva. Sempre. Há um transgressor aqui, nesta manhã, que está se sentindo longe de Deus, condenado por Deus, está afastado dos caminhos de Deus, está se sentindo pecador, perdido. A única coisa que você precisa fazer é dizer: Senhor, lembra-te de mim. A resposta de Cristo sempre será: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que estejamos todos sempre clamando a Jesus: lembra-te de mim. Amém.